Ô, Zezé, eu quero começar esse bloco te perguntando como foi Leila Gonzalez. Ai, Lélia Gonzalez, Lélia desculpa. foi muito importante na minha vida. Muito importante mesmo. Porque quando Chica da Silva estourou no mundo, né? Eu saí por aí viajando. Antes de Chica da Silva, eu conhecia 3 países. Depois da Chica, eu conheço 16. Porque eu fui divulgando o filme e depois descobriam que a Chica da Silva cantava, aí me chamavam para cantar em outros países. E aí eu saí, realmente conheci o mundo. E, e aí começaram a me perguntar, como é que é essa coisa de ter conseguido você, uma mulher negra, ser protagonista de um filme que te levou, fez de você uma pessoa popular. E eu tinha um sentimento de que tinha alguma coisa errada, mas eu não tinha um discurso, sabe, organizadinho, coerente e tal. E aí eu tive esse privilégio. Um dia eu abro o jornal e está escrito Curso de Cultura Negra no Parque Lage, com Lélia Gonzalez. E ela virou minha guru, porque logo na aula inaugural, Gabi, ela falou, tínhamos pessoas de todos, tinham assim, pessoas de todas as cores interessadas na aula de cultura negra. Tinham professores, tinham estudantes, tinham atores. Era uma saladinha bem simpática. E a Lélia falou, eu sei por que vocês estão aqui, mas não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Falei, temos que fazer alguma coisa. E aí eu nunca mais parei de tentar, pelo menos. De tentar. Realizar, fazer. Tentar. E foi aí que surgiu. Você super consegue. Foi aí que surgiu o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. Né? Cuja proposta é conseguir mais espaço para o negro na mídia. E, Gabi, recentemente, a gente falou de redes sociais e, enfim, é desassociável, né? Porque, infelizmente, as redes sociais, a internet, a web, é um campo muito interessante. A gente consegue dar visibilidade a conteúdos, né? E pautar, inclusive, a mídia, a grande mídia, através das redes sociais, mas também a gente sofre um bocado, né? Porque, às vezes, você posta uma coisa, qualquer coisa da sua vida, enfim, uma foto aqui, e aí a pessoa se sente na liberdade completa de lhe ofender, de lhe dizer coisas desagradáveis, de fazer comentários, de começar a discutir, né, criar uma discussão sem que nem para quê nos comentários. E você passou recentemente por um caso de agressão, de racismo, e expôs isso. Como é que foi tudo isso? Oh. Quando a gente mexe nas estruturas e a gente vive num país em que existem pessoas que idolatram homens poderosos, brancos, que normalizam homofobia, racismo, misoginia. E esses homens, falando muito, acho que a área do humor é uma área que tem passado por várias questões. A gente viu youtubers que foram desmascarados, digamos assim. A gente viu humoristas fazendo piadas racistas e perdendo espaço. E eu sou de uma geração que cresceu vendo esse tipo de piada. E, na década de 80, isso era normal, né? A gente via Trapalhões, a gente via o Mussum sendo aquela figura que estava ali para ser ridicularizada. A gente via... Isso era ok, isso era naquela época, tudo bem. Mas a gente está em 2018, não dá para ligar a televisão e ver um grande comunicador dizendo para uma criança que o cabelo dela é feio porque ela é negra. Não dá mais ver um grande comunicador dizendo que bicha e tudo que a gente acompanha. Foi a revolta mesmo de você ver que, porque a pessoa é branca, porque a pessoa é poderosa, ninguém tem coragem de dizer nada. E aí eu falei, e não vou dizer que foi bom, porque
eu senti um racismo de uma forma como eu nunca havia sentido antes. E eu tenho... nessa hora, eu me apoio em pessoas negras, porque, principalmente, mulheres negras, elas conseguem entender, não que as pessoas brancas não sejam empáticas a essas causas, mas a gente que sofre racismo, não dá para comparar uma pessoa que nunca passou por isso e entender como que é. Não dá. Por mais empatia que você queira ter, entenda que não é o seu lugar de fala, mas pode ser o seu lugar de apoio. E aí eu falei com Djamila: Deja, pelo amor de Deus, eu nunca passei por isso. Ela disse: Gabi, eu vou te dar o contato de uma psicóloga negra que trata dessas causas e você vai se cuidar, porque o racismo deixa sequelas e elas são sérias. Inclusive, a própria psicologia precisa reconhecer as sequelas do racismo. E eu tive que fazer terapia. O meu rendimento no próprio Saia Justa, eu não conseguia desenvolver o conteúdo, nenhuma ideia de tão eu te amar também, quero falar, que foi uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que me apoiou muito. Maíra Azevedo! Maíra Azevedo. E aí, Maíra, eu falava: minha irmã, eu tô acordando de madrugada chorando, com medo, parece que alguém vai me atacar. O que é isso? Ela: minha irmã, isso é a resistência, é a luta. Lembre da sua mãe, lembre da sua avó, que veio lá de Belém do Pará. Lembre das mulheres da sua família e continue. Então, eu expus, porque eu recebi quase 5.000 ataques nas redes sociais. Eu expus só para mostrar para as pessoas o tipo de pessoa que defende esses homens brancos que são nazistas. Procurei assessoria jurídica e a gente está apurando o caso, porque, infelizmente, a justiça no Brasil ainda é muito falha em relação a crimes de racismo, mas a gente está lá em cima, cobrando. Quando você faz um auê, quando você coloca nas redes sociais, é para poder o caso andar, porque senão o caso não anda, infelizmente. Eu fico pensando, eu passo por essa situação, imagina aquela mulher preta que está lá na favela, na periferia, que sente isso, que passa por isso todos os dias e que não deve nem ter atenção de nenhuma delegacia especializada. É muito sério o crime de racismo no Brasil. E eu espero poder, com isso, conscientizar as pessoas de que elas procurem seus direitos. Eu acho que o mais importante é isso, sabe? É a gente não se calar. Esse plano é para nos calar. Tirarem páginas de Facebook de instituições que pregam fake news. Essas pessoas, elas têm robozinhos que ficam lá, assim como eu vi que Zezé passou, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, ou para o Estadão, que você falou, as pessoas não estão acostumadas com o sucesso de pessoas negras no Brasil, e acompanhei também os ataques que você recebeu. E, nessas horas, eu acho que a gente tem que se apoiar, a gente tem que ser o nosso grupo de apoio, a gente tem que estar junto, a gente tem que se fortalecer, sabe? E na página do programa que eu faço, que é um programa que tem uma estrutura que, de forma natural, ainda naturaliza certos preconceitos. Às vezes eu olho para o meu empresário e digo: meu Deus, eu nem precisava estar fazendo isso. Para que eu estou aqui? Eu podia estar só falando de show, de lacre, de bofe, só falando de moda, de música, mas e se eu não fizer isso? Como é que eu vou botar a cabeça no travesseiro e dormir? Sabe? Como é que importante você lá. Como é que eu vou olhar para minhas sobrinhas, para o meu filho e ver que fazer desse mundo, né, um lugar melhor? Mas, assim, para as pessoas que estão aqui, vamos nos apoiar, vamos nos unir, vamos estar juntos na luta, porque juntos a gente consegue se fortalecer, porque não é fácil as batalhas que a gente trava. A gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa da união de vocês junto com a gente. Boa! Se tivéssemos a internet do jeito que hoje existe, né, a sua época, quando você fez par romântico com o saudoso Marcos Paulo, teríamos uma situação parecida ou pior. E eu vi isso, né, no seu Instagram outro dia, quando você nos revelou a todos e nos lembrou, a quem viveu aquela época, aquela situação. Eu queria que você contasse para a gente o que foi que você sofreu, como foi que aconteceu, né, porque Marcos Paulo era o galã,
né? Era a mulher do Marcos Paulo, foi Zezé Mota, viu? Na ficção, pelo menos. Mas conte. Então, era uma novela do Gilberto Braga, chamava-se Corpo a Corpo, e tinha esse casal multirracial. Eu fazia uma visagista e tinha essa história de amor com o Marcos Paulo. O Marquinhos chegava em casa, era a época da secretária eletrônica. O Marquinhos chegava em casa e tinha uns recados mais absurdos. Ele ficou tão chocado que ele ultimamente deixava a secretária desligada. No caso dele, eram as menininhas que eram afim dele e falavam, nossa, como assim? E aí foi feita uma pesquisa. Bom, sempre se faz, né? Para ver que andamento que se dá a coisa. Foi feita uma pesquisa por um jornal e todos nós ficamos muito chocados, porque teve uma moça que disse, quando aquele casal se beija, eu mudo de canal, porque eu não acredito nesse amor. Não é possível que esse gato esteja apaixonado por essa mulher horrorosa. Teve outro que falou assim, não é possível que o Marquinhos Paulo esteja precisando tanto de dinheiro para passar por essa humilhação. Teve outro maluco que disse que se a Globo tivesse obrigado a ele, como ator, a beijar aquela negra horrorosa, lavaria a boca todos os dias quando chegasse em casa com água sanitária. Quer dizer, as pessoas sem noção, né? Muita loucura. E ficamos todos realmente muito, muito chocados. Como é que você lidou com isso na época? Porque novela é uma obra aberta, né? Sim, E sim. desde aquela época as coisas vão mudando de acordo com o que a audiência, né, diz, decide, etc. Quais foram os caminhos que foram tomados dentro da... Olha, o Gilberto Braga é um craque. Ele deu uma virada nessa história que calou a boca de todo mundo. Simplesmente, o personagem que... Por exemplo, dentro da novela, eu também era discriminada. O meu personagem, Sônia, eu me lembro bem que o personagem do Marquinhos chamava-se Cláudio e o meu personagem chamava-se Sônia. Era discriminado na novela pelo pai, pelo ator que fazia o pai dele, pelo personagem que fazia o pai dele, que era o Hugo Carvana, tadinho. O Carvana tinha que falar coisas horrorosas para mim. Depois acabava a cena, ele me beijava, quase chorando. Oi, foi horrível ter que falar isso para você, eu não penso isso, eu não concordo com isso, mas tinha que falar. Tipo assim, sai da vida do meu filho que eu não quero ter netos beiçudos. Era nesse nível, era nesse nível. Mas o Gilberto deu uma virada que, sabe, não deu nem tempo muito de sofrer. Porque o que ele fez? O personagem do Carvana, que me discriminava... teve uma cena também incrível, que tinha acontecido na casa do Gilberto Braga e ele pôs na novela. A Sônia ia lá para conhecer a família e a empregada se recusava a servi-la. Isso tinha acontecido na casa dele. Ele é amigo de uma condessa negra que mora em Paris, brasileira, que mora em Paris. Quando ele vai a Paris, ele fica na casa da condessa. Ela foi uma modelo famosíssima no Brasil, Luana, né? Luana. E quando ela vem ao Brasil, ela fica na casa do Gilberto. Quando o Gilberto vai a Paris, fica na casa dela. Sim. Que, aliás, ela também passou um sufoco lá, né? Porque ela é condessa, ficou viúva e eu acho que ainda está rolando na justiça o direito que ela tem ao castelo que ela herdou. É uma loucura. Mas aí, o que o Gilberto Braga fez? O personagem do Carvana, que discriminava a Sônia, adoece e precisa de uma transfusão de sangue. Né? Quem acompanhou a novela sabe disso. Você era pequena. Obrigada. Vi no YouTube. Ele adoecia, ele precisava de uma transfusão de sangue, só que ele tinha um tipo de sangue raro, que eu nem sabia disso, fiquei sabendo através da novela, que era o A negativo. Sim. E aí começou-se a pesquisar dentro da família e dos amigos quem poderia
doar o sangue para salvá-lo. E ninguém tinha o A negativo. A Sônia, que tinha ido embora para São Paulo, porque ia esquecer o Cláudio, ficou sabendo, voltou para o Rio e se ofereceu, porque ela tinha esse tipo de sangue, e salvou o velho, o sogro, né? E ele recebeu a transfusão de sangue sem saber que era dela, enfim. Só depois que ele voltou para a vida, que ele ficou sabendo, e aí teve aquele final feliz, que foi o casamento da Sônia com o Cláudio. Ah, muito bom! Menina, sacada de mestre, porque... com certeza, com certeza. Para dar essa reviravolta, né? É.